realmente Filomeno de Miranda coloca aqui para nós. Agora nós vamos ver os equipamentos, outros equipamentos e outros recursos usados na reunião mediúnica. Então nós vimos a condução, nós vamos ver agora o quanto realmente de ajuda nós recebemos e a reunião mediúnica, o quanto ela é preparada, como ele diz, enquanto sendo esse centro cirúrgico. Então vejamos, equipamentos especializados são distribuídos no recinto para utilização oportuna, enquanto preserva o pensamento elevado ao Altíssimo. Então vejamos que são aparelhos, mas são aparelhos que funcionam sob ondas mentais. Então daí a importância do grupo manter a sua convicção, os seus padrões mentais elevados. Então vejamos, inicialmente cuidam de organizar as defesas vibratórias para o grupo e para o local onde se desenvolve, realizando atividades que se caracterizam por construções fluídicas, resistentes às invasões das entidades perversas que se comprazem em criar dificuldades para os membros encarnados. Então há todo um trabalho de ionização, de preparação fluídica do recinto mediúnico. Como agora nós estamos aqui, como em todas as atividades sérias, não somente as atividades espíritas, há aqueles espíritos que querem tumultuar. E os bons espíritos já fazem todo um trabalho de isolamento. Como nós temos cerca elétrica, que faz todo um isolamento de proteção. Então é como se eles criassem essas cercas elétricas, fazendo uma preparação para o ambiente. Divaldo, quando foi escrever Tormentos da Obsessão, ele então contando que durante esse período houve toda uma preparação da ambiência na Mansão do Caminho, de espíritos que queriam adentrar a intimidade do recinto e não puderam pela proteção espiritual, reforçada pelos bons espíritos. E a reunião mediúnica também, não são todos os espíritos que têm acesso à reunião mediúnica, somente aqueles, como nós vimos, dentro da programação. E muitas vezes aqueles que vêm e que deixam muitas vezes lá fora, ou fora do ambiente da reunião mediúnica, aqueles que são os chefes, são os mandatários, porque os espíritos vão fazendo um trabalho de adequação ao atendimento mediúnico. Então nenhum espírito adentra a reunião mediúnica séria sem que o grupo tenha competência para isso. Então há todo o envolvimento espiritual específico para isso. Instrumentos delicados de alta tecnologia são utilizados durante as manifestações mais vigorosas, de modo que sejam realizadas cirurgias nos enfermos espirituais vitimados por auto-obsessões ou alo-obsessões, ou que se tornaram portadores de implantes de células supersensíveis que o enlouquecem sob o comando exterior. Então a literatura é muito rica em espíritos técnicos que fazem implantes, chips no mundo espiritual, no cérebro perispiritual desses espíritos, que muitas vezes num processo de comando, de telecomando, para que eles possam estar atuando dessa ou daquela forma. Na reunião mediúnica, os bons espíritos utilizam também esses técnicos ou esses espíritos e fazem essas cirurgias tirando esses implantes, não somente dos espíritos, como também muitas vezes nós, enquanto médiuns, que às vezes durante o período recebemos determinados implantes e não nos damos conta disso por esses técnicos obsessores. No período da reunião ou na reunião mediúnica, nós também somos atendidos. Nós participamos certa vez de uma reunião mediúnica também com o senhor Praeiro, em que uma companheira que estava num processo obsessivo muito acentuado e num processo assim de
quase de telementalização, os espíritos a utilizavam, trazendo uma série de tumultos, não somente de ordem familiar, e também na casa espírita. E foi colocado então o nome dela no livro que tem na reunião mediúnica, e até hoje nós conservamos. Somente escreve o nome, mas sem dizer o nome, sem ficar lendo aqueles nomes, porque há uma equipe específica de atendimento a esses nomes que são trazidos à reunião mediúnica. E então foi colocado o nome dessa companheira. Por 2 reuniões eu me recordo que foram atendidos espíritos que a envolvia e que queria trazer algumas dificuldades no grupo mediúnico, principalmente focada num dos dirigentes da casa espírita, que era um trabalhador que incomodava, porque ele era muito atuante. E então, orando por aquela casa, sabendo disso, e esse espírito então manifestou. Depois de ser atendido o espírito, nós tivemos a oportunidade do espírito desta companheira, ou seja, essa companheira, enquanto encarnada, manifestar na reunião mediúnica. E naquele momento os bons espíritos retiraram o chip que ela trazia, que os espíritos utilizavam para fazer um trabalho como se fosse uma de robotização dela na manifestação das suas ações. Então vejamos o cuidado e a sublimidade que é um trabalho de uma reunião mediúnica séria. E logo depois, essa companheira, ela veio melhorando cada vez mais e tornou-se uma grande trabalhadora daquela casa. Então a gente vai perceber, olha a importância que tem da reunião mediúnica séria e a misericórdia divina. Esse trabalho que os espíritos fazem, utilizando do médium, até o levando a um processo de robotização, ou seja, aí nós vamos ver Kardec trabalhando os 3 processos obsessivos, da fascinação, da obsessão simples, onde tudo começa, da fascinação e o processo da subjugação. Então, no caso, ninguém é obsediado de uma hora para outra, Aí sim, então, são vários sintomas que nos levam a isso. Um deles é justamente, muitas vezes a pessoa ela se sente muitas vezes sugada, ela se sente com os pensamentos tumultuados, ela age já num processo mais acentuado, que aquilo que em sã consciência ela não faria, ela começa agora a fazer sem esse senso de percepção da lógica, da moral, da ética. Então, por isso que é importante nós termos todo esse cuidado no processo da estruturação da casa espírita. Daí entra a importância do processo do atendimento fraterno na casa espírita. O diálogo fraterno, não somente com aqueles que vêm à casa espírita, como também dos trabalhadores da casa espírita. O Emmanuel ele é muito claro, ele diz assim: a erva de passarinho e a tiririca só alastra em árvore que tem seiva e terra boa. Eu era garoto, e não faz muito tempo, eu me recordo que eram dois mineiros conversando, e um queria fazer negócio com o outro, ele foi dizer assim: você acha que eu sou bobo? Eu vou botar o meu dinheiro bom em cima de coisa ruim? Trazendo para nós, o que os obsessores fazem? Eles vão investir em quem não tem retorno, não é? E é justamente o que Emmanuel coloca, olha, só entra em processo obsessivo quem tem potencial, mas está indisciplinado e mal canalizado. Então daí, ele chamar como terra boa a tiririca, e a erva de passarinho em terra. Por exemplo, a tiririca ela não vai alastrar em pau seco, porque ela não tem seiva. Então nós vamos perceber que nem sempre potencial mediúnico é sinônimo de moralização. O que nós devemos fazer? Não é encaminhar essa pessoa para uma reunião mediúnica, porque ela pode estar numa perturbação mediúnica, mas ela não tem um compromisso mediúnico ostensivo. Então ela muitas vezes o que ela está carecendo, o que ela está pedindo, é um amparo, é uma orientação, é uma educação das suas próprias faculdades, que passa pelo processo do autoatendimento, a pessoa se autoconhecer para que ela possa ter o autodomínio. Porque muitas vezes
eu vou trazer todas as conturbações comigo, às vezes numa encarnação, como um processo expiatório, numa expiação moral. Então, por isso que é importante também o trabalho. Haja o que houver, jamais abandonemos o trabalho, porque o trabalho ele não vai nos mudar, mas o trabalho é uma forma de nós aurirmos forças para nos administrar. Quais são os benefícios então gerados pela reunião mediúnica? Então nós vamos perceber aqui, olha, vários benefícios defluindo desse intercâmbio, no consolo e auxílio mediúnico aos desencarnados. Proporciona aos membros do grupo socorristas lições proveitosas para eles mesmos, que antevêm mediante a experiência de cada comunicante, o que, de acordo com a conduta mantida na Terra, lhe está reservado quando lhe cessem as pulsações cardíacas advinda da morte. Nós vimos ontem na exposição a diferença entre morrer e desencarnar, que Kardec coloca muito claro. Morrer todos nós vamos, mas desencarnar é desprender-se psiquicamente, energeticamente, das nossas injunções mentais, das questões do corpo físico. Então, se eu muitas vezes eu tenho conhecimento para estar somente no nível da cognição e da verbalização e não da prática, naturalmente ao desencarnar eu vou ter dificuldade, porque no mundo espiritual eu vou ser convidado a vivenciar o que eu vivo. Por isso que Allan Kardec coloca muito claro: quer saber como nós vamos estar ao desencarnar? Como é que nós estamos agora? Então, se eu fosse desencarnar agora, eu levaria comigo o jeito que eu estou. Se eu estou no empenho amoroso de me trabalhar amorosamente, eu vou continuar nesse empenho espiritualmente. Agora, se eu negligencio, como dizia o Espírito Honório, numa preguiça moral, eu vou estar também numa preguiça moral. Eu me recordo, e aqui eu vou dizer nominalmente, porque é uma companheira extraordinária. Nós temos uma companheira, digo temos porque no mundo espiritual ela continua trabalhando, e muitos de nós conhecemos a nossa querida Jonilze. Ela era aquela pessoa que sempre é a pessoa ponte. Olha, não é comigo não, mas deixa eu ver se eu posso ajudar. Olha, isso aí deixa eu ver se eu consigo ajudar e resolver. E a Jonilze, ela veio a desencarnar, e na terceira reunião mediúnica que nós participamos depois da sua desencarnação, chega a Jonilze dizendo da gratidão dos benefícios pelo trabalho do bem. Então ela agradecendo ao movimento espírita, ao acolhimento da equipe junto com ela, as pontuações amorosas que esse ou aquele companheiro fez com ela, para que ela pudesse corrigir os rumos. Em muitos casos ela dizendo que ela estava bem intencionada, mas mal direcionada. E ela foi e disse: felizmente, além da misericórdia divina e da generosidade dos bons espíritos, eu tive a bênção de ter o recolhimento espiritual, antes que eu entrasse em perturbação, do nosso querido e benfeitor praeiro, pelo trabalho. E aí nós vamos ver que Allan Kardec, na questão número 13, quando fala dos atributos de Deus, misericórdia, amor e justiça. Então, pela misericórdia divina, olha os benefícios que nós recebemos. E hoje, ela continua, como está aqui agora, nas atividades doutrinárias. Melhor compreensão da lei de causa e efeito no fluxo-refluxo dos acontecimentos, que é o caso que nós então contamos. Exercício da fraternidade, aprendendo os encarnados a conviver com as dores de quem nem sempre é visto, a fim de mais facilmente auxiliar-se na diminuição dos sofrimentos de todos aqueles que o cercam e são vistos. Então vejamos, olha a bênção que é a reunião mediúnica. Então, eu tenho que ir para a reunião mediúnica. Não, não tem não. Divaldo conta, e contou aqui em Cuiabá, que ele estava naquela fila extensa de gente que ele estava atendendo lá na Mansão do Caminho, Centro Espírita da Mansão,
E chegou uma senhora e disse, outras horas da madrugada: meu irmão Divaldo, uma alma generosa, pediu que eu viesse aqui para que o senhor pudesse me ajudar. E contou a história dela, que a luz dela foi cortada, que ela estava sem dinheiro e que ela precisava de uma quantia X para pagar a luz. E ele só pensou: eu cansado do como eu estou agora, e essa mulher vem pedir dinheiro, por que essa alma generosa já não deu dinheiro logo? Olha a conexão psíquica. Acabou de pensar, surgiu Joana: o que foi, meu filho, o que está acontecendo? E ele foi lamentar para ela. A senhora não vê que essa senhora disse que uma alma generosa apareceu para ela e me indicou para que pudéssemos ajudá-la na luz que foi cortada. E agora, olha, nessa hora, olha o tamanho da fila. E ela falou: meu filho, por que você está irritado? Não, a senhora não vê? Olha, tanto de gente para atender. E por que você está aqui? Não, mas porque tem muito. Não, você não precisa ficar aqui. Por que você não vai descansar? Não, mas olha, não precisa ficar aqui. Se você quer ficar, fique, mas fique inteiramente convicto do trabalho com Jesus. E deixa eu te contar a história dessa alma generosa. Essa senhora é vó, tem 5 netos, cujas filhas a abandonaram, e são 5 almas nobres, que ela, sentindo o dever moral, os acolheu. E essa alma generosa, que é esta avó, ela trabalha lavando roupa, passando roupa. E como cortou a luz dela, ela não tem como passar roupa. E ela foi e orou a Nosso Senhor. Mas ela orou com tanto fervor, que a oração chegou a Nosso Senhor. E ele pediu um mensageiro que materializasse e chegasse até ela, porque Nosso Senhor olhou no livro dele quem era a alma amiga de trabalho com ele que pudesse atendê-la, e viu o seu nome. Eu quero saber se você quer então que eu peço para Nosso Senhor tirar o seu nome do livro dele. E de volta daquele jeito dele, eu disse mentalmente assim para ela: não, mas que isso? E já disse: minha irmãzinha, o que a senhora precisa mesmo? Então nosso nome está no livro de Nosso Senhor, e para Deus não há território, para Deus não há nome. Nós não temos nome para Deus, nós não temos posição social. Para Deus nós somos filhos, para Jesus, irmãos, discípulos. E ele então diz: os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Então, onde estivermos, como estivermos, estaremos no coração de Deus. Esses são os benefícios da reunião mediúnica. Muitas vezes aquele espírito que está lá na Europa, na Rússia, que está lá, é trazido para aquela reunião, e os espíritos fazem uma decodificação da linguagem para a linguagem universal do sentimento e do amor, e o espírito manifesta e é atendido. Esse é o benefício da reunião mediúnica. Porque o perispírito possui os mesmos órgãos que o corpo físico. Quando ocorre o fenômeno da psicofonia, 2 ocorrências se dão. Durante o acoplamento perispiritual, os desencarnados ajustam a sua organização à do médium e envolvem o contato com aqueles que eles não registravam a presença, não os ouviam, não os viam. Nesta fase, pode dar expansão aos sentimentos que o atormentavam, aliviando-se, e com o atendimento esclarecedor que recebem, modifica-se-lhes o estado íntimo. Então vejamos os benefícios da reunião mediúnica. O espírito, ele está intoxicado pela monoideia da vingança, da mágoa,
e do ressentimento. No momento em que ele acopla, no momento em que ele sintoniza, usando aqui a fala de Filomeno de Miranda, no momento em que ele faz essa sintonia mediúnica, psíquica, emocional, afetiva com o médium, há uma modificação perispiritual no espírito, porque a energia amorosa do médium comunicante, do médium psicofônico, com a energia mental e amorosa de todos aqueles que estão acompanhando o atendimento, se potencializa, e essa energia reverbera na intimidade perispiritual do espírito comunicante, e o possibilita ver o que ele não estava vendo. Por isso que nós vamos ver, o que muda não é o fato, muda a forma de ver o fato. Muitas vezes o espírito, ele foi perseguido, ele foi injustiçado, mas no momento em que o acolhimento amoroso, ele sente que há injustiças, mas não há injustiçados. Que o momento em que ele está vingando, ele está no momento da dor, mas existe um outro tempo, que é o tempo do amor, que é o tempo de Deus. É o tempo em que nós diluímos toda a mágoa, todo o ressentimento. Então, nesse momento, vejamos, e quando esse espírito renova, toda essa energia fica para o grupo mediúnico e para aqueles que foram os porta-vozes dessa mensagem de amor. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então o trabalho mediúnico é isso, um trabalho sério. Chega um momento que nós não sabemos de quem é o perfume, porque tamanha afinidade, se vem das rosas ou vem desses ofertadores das rosas. No intercâmbio natural, ocorre um choque fluídico pelo qual as forças anímicas do percipiente rompem-lhes a crosta ideoplástica que os envolve e lhes absorve os vibriões mentais, qual esponja que se encharca, diminuindo-lhes expressivamente a psicosfera negativa que respiram, permitindo-lhes o diálogo no qual se dão conta da morte, remorrendo para despertamento posterior em condições lúcidas que propiciam aos mentores conduzi-los a postos, hospitais de socorro ou escolas de aprendizagem nos quais se capacitam para futuros cometimentos. Quem leu, quem não leu, vale a pena ler. Transição planetária. Filomeno de Miranda fala de uma reunião mediúnica séria, em que espíritos dirigentes de falanges, coordenadores de tumultos de ordem mundial, são trazidos para essas reuniões e ali são atendidos, sofrem ou passam por esse atendimento, por esse choque consciencial, e são muitas vezes conduzidos em cápsulas para outros mundos, como nós vimos na exposição de ontem, levando consigo a imagem daquele momento da atividade mediúnica, da imagem de Jesus, do trabalho do bem. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos fala dos capelinos. Então nós estamos vivendo este momento de transição planetária, onde a Terra vem passando de mundo de transição, de expiação e provas, para mundo de regeneração. Por isso que os Espíritos vêm nos trazendo essas reflexões, porque compete a nós, enquanto os espíritas, que fomos muito bem preparados no mundo espiritual, ou somos espíritas pela segunda vez, para utilizarmos desta metodologia, principalmente através da reunião mediúnica, para colaborar com os bons espíritos neste trabalho do bem. Assim como também a sombra organizada vem trabalhando os mentes na área da comunicação, na área
televisiva para deturpar outras mentes na área da sensualidade, na área da criminalidade. Quando nós vemos, depois do Osama Bin Laden, que fez todo aquele encadeamento de atrocidades, logo depois, quantos depois vieram a fazer? Então há uma programação da sombra na desestabilização do planeta, mas há uma programação da luz na estabilização do amor, na alma das criaturas que vivem no planeta. E aí nós recordamos quando Alcione, aquele personagem do Ave Cristo, do Renúncia, então ela diz: por mais que a treva negreje, por mais que o mar esteja revolto, Jesus está no leme. Então imaginemos, nós num trabalho efetivo de reuniões mediúnicas sérias, espalhadas pelas regiões mais diversas, principalmente no nosso Brasil, onde o Espiritismo ganhou um campo mais aprofundado. Imaginemos este trabalho equilibrado, o quanto nós vamos estar contribuindo para um processo de mudança, atendendo esses espíritos que se dizem chefes de falanges, porque ao atendê-los, o que acontece? É como se nós desestabilizássemos um general e o exército fica acéfalo, e aí é onde entra todo um processo de atendimento. Então nós estamos caminhando para esse processo, como está no Transição Planetária. Então espíritos de altas envergaduras vêm trabalhando o seio do movimento espírita, para que nós nos organizemos. E aí nós vamos ver o porquê muitos médiuns com grande potencial entrando em canoas furadas de processos de fascinação, de subjugação, processos obsessivos. Tornam-se factíveis cirurgias perispirituais, enquanto ocorre a psicofonia ou os processos socorristas mais específicos que visam beneficiar os agrilhoados a reminiscências carnais, por eles vitalizadas com a mente viciada e com as quais constrói os infortúnios que os fere. Então o que nós estamos vendo? Toda reunião mediúnica é esse convite. Então é uma via de mão dupla. Homens e espíritos se exercitam na caridade anônima, já que não se dão conta de a quem ajuda ou de quem lhe chega o auxílio. Dai de graça o que de graça recebeste. Ide e pregai, como disse Jesus. O que é o ide? Ande junto. É na convivência que nós vamos estar trabalhando. Por quê? Não importa a quem, importa o quê. O que é que eu estou fazendo comigo? Conforme o que eu estou fazendo comigo, eu vou estar também espargindo na minha conduta com quem eu também convivo. Quando Confúcio, esse grande pensador chinês, coloca: ninguém toca numa flor sem comunicar-se com as estrelas. Então qualquer movimento nosso de mudança, nós estamos ajudando a humanidade no seu processo